Queridos, hoje eu queria conversar com vocês, sabe aquela mão no coração sobre a guerra e o impacto disso no projeto de mudar para Portugal de cada uma dessas famílias que estão aí no Brasil. Oi, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. Eu não sei se eu me apresento mais, porque quem viu vários deve estar pensando, meu Deus, eu não aguento mais, mas eu acho que é importante porque sempre tem gente muito nova. Bota uma legenda da próxima vez, fica mais fácil. Eu sou a Patrícia Lemos, brasileira, carioca, mudei para Portugal há 5 anos atrás, trazendo a minha família. Ai, vai me bater depois. Fardo pesado. Com a minha família, com o Gui, meu marido, nossos filhos, a minha mãe e a nossa cachorrinha Thay. Primeira coisa, quando a gente fala em guerra, quando a gente pensa em guerra, fala, meu Deus, guerra na Europa, tem caças sobrevoando Portugal? É isso que está acontecendo? Primeiramente, não. Vamos tirar o que é realidade, o que nós vimos na história, estudamos na história, temos imagens na nossa memória e o que está acontecendo hoje, para a gente separar o que é realidade e o que é fantasia. Temos uma guerra hoje acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Ponto. Qual é a distância da Rússia, da Ucrânia para Portugal? Mais ou menos... Você pode considerar aí a distância de Roraima para o Rio de Janeiro, é bem longe. Você vê que ele tem que falar do Rio de Janeiro, né, gente? Você sabe, é a paixão dele São pelo Paulo Rio. pode ser também, mesma coisa. Vamos pensar que Portugal está no extremo, né, oeste, é o país mais distante a oeste da Europa, né? Então, tenha isso no radar. A guerra está acontecendo lá. Mas, meu Deus, eu estou vendo todo mundo falando, eu estou vendo a França, a Inglaterra, Estados Unidos. Então, a guerra que nós estamos vendo hoje, e temos acesso a muita informação de qualidade, informação ruim, verdadeira, fake news. Infelizmente, a gente tem acesso a tudo hoje. É uma guerra muito diferente do que nós já vimos, né? Ou ouvimos e estudamos. A guerra de hoje você tem uma situação onde tem uma pressão muito grande. A gente falou até sobre isso num outro podcast, que vai aparecer aqui o link deles para vocês. Onde você tem uma Europa se posicionando em defesa da Ucrânia. E a Rússia lá, brigando, enfim, definindo o que eles querem, enfim, tem uma guerra lá. Essa guerra vai ter caça, guerra, homens armados aqui em Portugal? Qual é a expectativa disso? O que é mito e o que é verdade? Você quer responder? Se chegar nesse ponto, acabou o mundo. Né? Imaginar assim, se chegar nesse nível... Acabou o mundo. Acabou o mundo. Então, assim, não é expectado isso. A gente aqui não tem... A vida aqui, hoje, eu recebi muitas mensagens, e muito interessante. Eu abri caixinha de perguntas no meu Instagram, e as pessoas dizendo assim, como é que tá a vida aí? Tá normal? As pessoas estão saindo às ruas? Então, a preocupação do brasileiro é essa. Olha só. Eu já tentei clarear, mas era bom você também falar. Não, o único reflexo que, de fato, a gente percebe é o aumento do preço dos combustíveis. Tirando toda a dor, tirando toda a parte emocional, tá, gente? A ajuda, o sofrimento de ver as famílias, o empenho do português. Eu tô falando assim, na prática pura e duro. Exatamente. É o aumento do preço dos combustíveis. Que isso vai se refletir no mundo. Isso vai se refletir no mundo, não é só Portugal. É um reflexo mundial em função da importação aí do gás e petróleo da Rússia. Então, isso é um reflexo que pode até se agravar. Sim. Né? Deve se agravar. Mas isso é um reflexo no mundo inteiro. Agora, como é que fica Portugal? Era isso que eu ia te perguntar. Ainda que Portugal seja um país muito menos dependente do que outros países da Europa, por exemplo. A Alemanha, né, ela é super dependente do gás russo, para o funcionamento do próprio país, das indústrias do país. Você tem aí um gasoduto que sai direto lá da Rússia e vai para a Alemanha, né? Quer dizer, e aí, como é que Portugal pode... Portugal não tem essa dependência assim, nesse nível, né? Portugal tem outras fontes alternativas de energia que não dependem necessariamente desse gás russo. Agora, Portugal tem uma vantagem que é o seguinte, Portugal tem um porto chamado Sines. Isso é bem importante, gente. De onde pode chegar o gasoduto vindo da África, ou seja, é uma outra possibilidade de fornecimento de gás liquefeito,
que daí de Portugal, de Sines, pode se aí sim expandir para a França e para a Espanha, ou seja, é uma mais-valia, é um ganho para Portugal ser esse hub, né, no caso do fornecimento de energia. Então, assim, você que está pensando, mudo ou não mudo? Eu acho que tem vários cenários que você precisa pensar. Como é que está o teu planejamento? Como é que está a sua base financeira? Você está mudando? Você fez um planejamento muito bem do teu custo de vida? Porque saiba, ele vai aumentar. Concorda? Isso é um fato. Não tem como uma coisa acontecer hoje no mundo globalizado, na economia globalizada, não tem como uma guerra como essa que envolve Rússia e Ucrânia e o resto do mundo fazendo sanções, que não impacte no resto do mundo no bolso. Claro. Concorda? Claro. Então, vai chegar aí no Brasil e vai chegar aqui. Isso é inevitável. Vocês lembram da situação que a gente viveu no Covid? Quando vocês estavam no Brasil e a gente aqui, nós vimos uma coisa longe na China. Depois, Itália. Meu Deus, a Europa vai acabar? Meu Deus, da Itália, Europa, resto do mundo, Brasil. É inevitável. Concorda? As ondas do Covid foram assim, né? É a mesma coisa, é a onda da crise econômica. O Ômicron também chegou a depois Delta, do Brasil, Ômicron, tá? exatamente. Esse impacto econômico tá vindo. Vai bater aqui e vai em ondas para o resto do mundo. É claro que cada país também tem as suas especificidades. No caso do Brasil, especificamente, você tem a questão da dependência dos fertilizantes russos, que é uma questão específica do Brasil. Assim, em níveis globais, a questão do combustível é básica. É básica. É básica, afeta todos. Sim, então o que acontece? Então, voltando ao impacto no teu planejamento, você vai ter que ter mais planejamento, você vai ter que ter mais reserva financeira, porque o teu custo de vida vai aumentar. Esses dias a gente teve um aumento da gasolina aqui em Portugal. O que aconteceu? Um aumento grande. Aliás, aumentou exatamente ontem. Um aumento muito significativo. Semana tinha aí, os postos estavam cheios. Lotados, as pessoas correndo e um aumento muito grande. Se você pensar em moeda forte. De torno de 15 a 20 cêntimos o litro. Muito alto. É razoável. Algo que custava 1,60, 1,70, passou a custar 1,90. Exatamente. 1,90. É muito significativo. Patrícia, eu estou vendo Portugal disponibilizar uma série de empregos. Já foram disponibilizados mais de 15 mil vagas para ucranianos. Será que vai ter emprego para mim? Foi uma das perguntas que eu recebi muito. Sim, mandar embora os brasileiros para contratar os ucranianos? Não, gente, olha só. Portugal hoje, nesse momento, tem realmente muitas vagas de emprego nas mais variadas áreas. Isso uma coisa que também é importante ficar claro, tá? O emprego que exige um nível de formação maior, tirando a área de tecnologia, aí a gente já não está falando de ter uma abundância, né? Empregos com faixas salariais maiores, enfim, e que necessita de um mestrado, um doutoramento, 3 idiomas, um gestor, CEO com especialização no CEO. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando de emprego, loja, supermercado, restaurante, construção civil, eletricista, pintor, isso tem muita vaga de emprego aqui em Portugal, concorda? Sim. Indústria, fábrica. Então, isso não mudou. O impacto real é no bolso na economia. Outra coisa que, enfim, vai afetar inclusive o Brasil é o preço do pãozinho. Não Já ouviu essa história, o preço do pãozinho. Ai, meu Deus! O preço do pãozinho, por causa do trigo. Do trigo, é verdade, é verdade. O que a Ucrânia exporta, né? Se você pegar aí um gráfico em termos de exportação da Ucrânia, a Ucrânia tem um solo muito fértil, é um grande exportador de milho, de trigo e de sementes, também, né? Sementes oleaginosas para fazer um tipo de óleos em geral, né? Óleos vegetais. E, obviamente, isso tem um impacto, né? Obviamente, na importação desses produtos para esse país. Ou seja, o preço do pãozinho vai subir. Eu não preciso dizer para vocês que... Não, mas isso é um índice importante, essa Não, mas é verdade, eu estou zoando, mas é verdade. A questão do Brasil, já se fala disso no Brasil, mas se pensa isso também na Europa, obviamente no mundo inteiro. Então você tem esse impacto em termos dos produtos que... a gente falou do impacto dos produtos exportados pela Rússia, aí tem o impacto dos produtos exportados pela Ucrânia, que apesar de ter uma economia muito, muito menor,
também você não pode deixar dizer que tem uma certa relevância. Eles exportam muito também minério de ferro, aço. Isso pode impactar algumas indústrias aí no mundo. Então, assim, vamos voltar. Estou mudando daqui a 2 meses. Decidi agora que eu vou mudar para Portugal. Opa, você não tem um planejamento muito detalhado, não tem ideia do teu custo de vida e o dinheiro está contado? Espera, porque vai ter desdobramentos. Concorda, Gui? Concordo. Agora, Patrícia, estou indo daqui a 2 meses, fiz a jornada a Portugal, conheço tudo, já estou com um bom planejamento financeiro, visto ok, tudo ok, reserva financeira aí para 1 ano, fácil, para eu chegar, me entender, me estruturar, filho para a escola. Vou daqui a 2 meses? Venha. Não mude o seu planejamento por conta disso. É que eu sei que é muito difícil, às vezes, para quem está no Brasil, ver uma guerra. Porque mas assim, pense na questão contrária. Você já está com tudo certo, tudo pronto, já vendeu o seu carro, já está todo planejado para vir. Mas tem a guerra, tá? E aí? Mas essa guerra vai afetar o Brasil também. É que as pessoas veem então, os caças assim, chegando. Pois é, não tem isso. Porque se chegar nesse nível aqui, acabou todo o resto. Infelizmente, a gente vive numa situação... Portugal não vai ter esse posicionamento? Não, nunca teve. Essa preponderância dentro de uma guerra. Né? Não tem. Não tem. Então, a gente está lá na esquina. Portugal está na esquina. Esse pensamento, ele não tem uma base real. Não tem. Né? Olha só, as crianças vão para a escola todos os não dias. Teve Nós viajamos mudança, agora para a Espanha. Pretendemos viajar daqui a 1 mês. Saímos para jantar. A vida está absolutamente normal. E não dá para dizer, mas essas pessoas são alienadas. Não tem alienação. Não tem alienação nenhuma. O nível de organização da economia, tá? Claro. Que não tem. O conflito ele é circunscrito àquela região. Tá? Tanto que o próprio Joe Biden, presidente americano, falou no discurso dele do State of the Union, que é um discurso que é feito anualmente, apresentando as propostas, e calhou exatamente na mesma época do conflito. Né? Ele foi muito claro, quer dizer, a OTAN, a NATO, as forças militares vão proteger com unhas e dentes os países da Europa, ou seja, daqui vocês não passam. E duvido que a Rússia tome alguma ação além da Ucrânia. Lembrando para vocês, a Ucrânia não faz parte da União Europeia. Exatamente. Não faz parte da NATO também, não faz parte do Tratado, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é essa aliança militar que protege esses países do Atlântico Norte, né? Incluindo a maioria dos países da Europa e Estados Unidos e Canadá. Deixa eu pegar essa brecha. Deixa eu concluir. A Rússia também não tem esse poderio bélico extraordinário para peitar um negócio desse. Então, assim, tudo bem. São gigantes, todos muito grandes. Eles estariam contentes se conseguirem ficar com a Ucrânia, ou pelo menos, como já tem até as exigências russas em relação a isso. Né? A Ucrânia se tornar um país neutro, né? E reconhecer que a Crimeia e aquelas duas áreas são independentes. Então, assim, essa é a preocupação russa, quer dizer, já aceitam esse tipo de coisa para terminar o conflito. Não há uma intenção da Rússia de invadir a Europa, de expandir além de suas fronteiras, ou pelo menos além da fronteira que a gente diria das antigas repúblicas soviéticas. Isso é muito importante, gente. Isso acalma o coração, né? Isso acalma o coração. Porque, olha só, o cara pode ser maluco, mas não é burro. Ele sabe o tamanho do poderio bélico dele, do país dele, mas ele sabe o tamanho do poderio bélico dos outros países também. Se a Ucrânia, com um poderio bélico infinitamente inferior ao da Rússia... Davi e Golias. Tem resistido bravamente, né, à invasão, aos ataques. Né? É complicado, porque a gente também nunca tem acesso à informação 100%. Mas inclusive foi um susto, né? Porque Putin achava que ia ser um passeio entrar na Ucrânia, ia ser um passeio militar. Um passeio não tem sido. Então, assim, não dá para gerar um conflito em escala global. Né? Em escala global. Você falou tudo, Gui. Você que está aí do outro lado pensando, meu Deus, será que eu mudo para Portugal agora com essa guerra? Não
estamos... Uma coisa é a guerra Rússia e Ucrânia, outra coisa é uma guerra global, que isso não está se vivendo isso hoje. Você tem sanções globais. Uma guerra global, no ponto de vista de quem está lá, mísseis dos Estados Unidos, da França. Não, isso não está acontecendo. Um combate que atinja vários países. Não é isso. Vários tá? países. Para a gente poder ter uma visão bem realista. Exatamente. Correto? Que como foi o conflito da Segunda Grande Guerra Mundial. Que sim, esse foi um conflito que, apesar de Portugal também não ter participado. Não participou. Não teve aqui caças alemães sobrevoando Portugal. Mas assim, você teve uma participação de muitos países da Europa e países da América, Brasil inclusive, né? Estados Unidos, e aí obviamente Japão, enfim, tudo isso aí. Né? As outras grandes potências se mantêm cautelosas em relação a isso, por exemplo, a China, né? Está ali, quietinha, não está fazendo nada. Então, é um conflito que tende, do ponto de vista militar, a circunscrever aquela região ali. E que pode... Não do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, a coisa é maior. A consequência é maior. Mas do ponto de vista militar... Guerra militar é ali. E uma coisa muito importante, que já foi dito por alguns líderes mundiais. Isso é uma guerra que pode levar anos. Anos e anos. Por quê? O Boris Johnson falou isso, né? É uma guerra que pode levar anos ali, naquele lugar. A população até tem ali uma briga de poder imensa. Certo? Então, assim, acalmem o coração, mantenham, mais uma vez, o seu planejamento e o seu conhecimento é o que vai te dar segurança e certeza para saber a hora certa. Ok? Certo? Certo. É isso, queridos. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. Se você não deu um joinha, como diz o Gui, clica aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e segue a gente lá no Instagram. Certo? Até. Um beijo.